Irmãos, boa noite para todos que estão aqui, para quem está longe também, mas boa noite. Eu estou contente de estar aqui falando hoje. Parece que vai ser a última vez que os irmãos vão me ver aqui na frente esse ano, tá? Falando. Depois já tem uma agenda completa até dezembro, então não será eu agendada. Mas eu estou contente. E eu fiquei pensando, na minha história cristã, minha vida cristã. Me converti numa igreja pequena, onde os grupos de oração, de pregação, de evangelismo, era tudo pequeno, tudo muito pequeno. E um dos versículos que eu aprendi logo de início foi Eclesiastes, um livro de Eclesiastes. Tudo que te vier às mãos, faze-o conforme as tuas forças. Esse lema eu trouxe para a minha vida cristã e para a vida do dia a dia com a minha família. Foi um lema assim que me manteve sempre em muita atividade, e eu gosto disso. Eu espero continuar assim, fazer aquilo que vem às mãos. E aí eu lia muito a Bíblia, aprendi muita coisa. E naquela época, nos anos 60, a televisão estava começando a se tornar mais popular, e havia programas de televisão onde as pessoas demonstravam seu conhecimento bíblico. E havia concurso, havia um pastor presbiteriano, ele ganhava tudo quanto era concurso de Bíblia. Não sei se alguém se lembra aqui, não me lembro o nome dele, mas se tornou famoso pelo seu conhecimento da Bíblia. E isso foi muito bom. E a nossa igreja, a primeira, onde o pastor Elias pastoreou, ele adotou com a igreja um sistema um pouco diferente do que o pastor, que só vinha 2 vezes por mês na igreja. E eu sei que no meu entusiasmo de conhecer estatística, eu fiz um trabalho que em 4 anos a igreja batizou o mesmo número de pessoas que anteriormente ele batizou em 15. Aí fomos para Queimados também, a igreja estava meio desanimada, e dentro de pouco tempo a igreja cresceu de 100 e poucos membros para 600 e poucos membros. E aí a gente veio para São Paulo, o ministério foi diferente, e eu fiquei pensando, o que acontece aqui em São Paulo? E eu verifiquei, na época, a gente não discutia muito isso, mas aqui era diferente de Chatuba e de Queimados. É que aqui muita gente tinha carro e percorria igrejas, Então, aparecia alguém lá na nossa igreja, a igreja ficava entusiasmada, daí um pouquinho aquelas pessoas sumiam. E assim, eu descobri que ganhar um membro fixo, trabalhador na igreja, era muito difícil mesmo. E o tempo passou, chegamos aqui. Um dia, a gente foi a uma convenção batista lá em Serra Negra. Era a comemoração de centenário dos batistas em São Paulo. E o Mateus era pequeno e perturbava o tempo todo, a gente não podia assistir às assembleias. E eu comecei a ficar no pátio da convenção e ver o que eu podia aprender. Encontrei um livro, irmãos, Igreja com Propósito. Gostei do livro, comprei pela capa, Igreja com Propósito, nunca tinha ouvido falar nisso.
E eu fiquei encantada. Comecei a ler esse livro e falei assim, pastor Elias, aí eu falei, vou falar pastor porque ele era o pastor, estava falando como pastor, né? Olha, isso aqui é o que a gente sempre fez no ministério e que sempre deu certo. E ele começou a ler o livro e aí veio uma vida com propósito, comunidade com propósito, uma série de coisas relacionadas à igreja. Bill Warren ganhou muito dinheiro com as produções literárias, com as pessoas que ele agregou na igreja dele, e se tornou realmente uma força. Mas era difícil a transição. E eu não quero conversar sobre a transição, mas o mundo, o que eu quero esclarecer, que o mundo mudou a visão de mundo. Antes, trabalhar era um martírio. A pessoa ficava cansada de trabalhar, produzindo pouco. Aí veio a ideia de empresa com propósito. Aí as pessoas começaram a desenvolver a vida em torno de propósitos. E agora eu trouxe um livro. Deixa eu pegar aqui. Esse é um dos últimos livros escritos por João Branco, que está sempre aí nas mídias. É um empresário fora de série. Ele falou assim, que o trabalho pode ser a nossa razão de viver, de pregar o Evangelho. E aí, na contracapa tem dito aqui, ele é formado em administração pela Universidade de São Paulo, USP. Fez 2 mestrados em administração, estudou em algumas das melhores universidades do mundo, mas compartilha neste livro algo que aprendeu na sua fonte de conhecimento preferida, a Bíblia. O pastor esteve com ele lá no legado, discutindo sobre o legado que a gente deixa no mundo. E todos nós temos uma fantasia. Muitas irmãs daqui, irmãos, conheciam a minha primeira fantasia. Era ter uma figurinha num livro, ou então um nome numa praça, um busto, Iracema, Augusta de Macedo. Eu sonhava com essas coisas, tá? E depois eu vi que isso é impossível, não é para qualquer um. A Iracema tinha outros objetivos. Mas o maior legado que a gente deixa nesse mundo é as pessoas que a gente leva a Cristo, as pessoas que têm as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Na época que eu me converti na nossa igreja, que o pastor Elias também era jovem, havia uma fantasia de que servir a Cristo significava ser pastor ou ser missionário. Pastor André já ouviu isso, né, pastor? E isso traz um peso muito grande para a gente, porque às vezes a gente se enrola com a vida e até estuda no seminário, faz cursos e tudo mais, pensando que Deus vai usar a gente de uma forma específica no campo missionário, ou como esposa de pastor, ou como pastor. E aí surgiu, quando terminei psicologia, eu li um livro, Cristo em Minha Profissão. Cristo em Minha Profissão. Aí eu comecei a ver que existe várias maneiras da gente servir a Cristo, servir a Deus, mesmo não sendo pastor ou pastora. E comecei a falar na minha igreja com os jovens, olha, estuda, faça uma faculdade, vá enfrentar o mundo e faça teologia também, mas onde você estiver, você pode ser um grande promotor do Evangelho. Bem, estudando na última vez que eu falei aqui, eu citei o Sermão do Monte e citei também que assim que
Jesus fala aos discípulos, aquela grande multidão do bem-aventurado é o pobre de espírito, que chora, o que sofre em favor do Evangelho, ele termina a primeira parte do capítulo 5 e logo fala assim, mas vós, aí foi para todos, sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu sabia disso, né? Eu já sabia disso, mas me chamou mais a atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia como curiosidade e a gente aprendeu que às vezes a gente usa como saber inútil. Quando eu falei no pastor, muita gente estudava a Bíblia, lê 5, 10 vezes a Bíblia e aprende um montão de coisas, mas é um saber inútil. O saber bíblico que Jesus quer é o saber da vida dele e viver como sal da terra e luz do mundo. Não basta saber a Bíblia, jovens. Não basta ter curiosidade de saber onde está o versículo do centro da Bíblia, ou coisas... quantos livros tem o Novo Testamento, quantos livros tem o Velho Testamento, e saber todo esse manejo que a gente tem com a Bíblia. Estou falando para crentes já antigos e estou falando para jovens. Não basta saber que a Bíblia é um compêndio escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tem que saber o que fazer com esse conhecimento. E aí eu comecei a pensar nessa questão e encontrei lá nos papéis antigos um sermão que o pastor pregou há muitos anos atrás, e eu falei assim, eu vou recordar isso aqui, vou lembrar para mim mesma e trazer para a igreja uma síntese do sermão dele, né? Então, o que está escrito é grande parte dos 1, 2, 3 foi escrito por ele, tá? Então vou seguir biblicamente o resumo que ele deu. Jesus tinha uma vida de oração, tá? Jesus tinha uma vida de oração. Por várias vezes, ele saiu do meio dos discípulos, foi para o monte orar. A gente aprendeu também, quando ele voltava, ele enfrentava problemas muito difíceis para serem resolvidos. Fez muitos milagres. E João escreveu 8 milagres principais. E ele falou assim, olha, Jesus fez muita coisa, mas eu escrevi estes para que vocês conheçam quem é Jesus. Então, se você quiser conhecer melhor quem é Jesus, pegue aquele livrinho de João na sua Bíblia, abra e vai avaliar os milagres de Jesus, em que ele domina. Ele domina a fome, né? Dá pão para todo mundo. Ele domina o mar, acalmando o mar. Ele ressuscita Lázaro, Senhor da vida e da morte. E aqueles milagres de João são essenciais para a gente conhecer um pouco mais de Jesus. O Jesus que nós lembramos era uma pessoa com propósitos. Eu falei que ele orava muito. E agora, depois de idosa, não vou falar que eu sou velha, não, sou idosa. Depois de idosa, a gente desenvolve um outro tipo de relação com Deus, que é um pouco diferente daquele relacionamento que eu tinha quando jovem. Sempre orei, mas agora minha vida de oração é um pouco diferente. E foi por isso que eu trouxe esse texto hoje, porque Jesus, ele orava sempre, mas houve momentos muito especiais. Por exemplo, quando ele estava no Monte da Transfiguração, ele sofreu muito, saiu de lá manchado de
gotas de sangue, né? Porque ele precisava até que os amigos mais íntimos dele estivessem com ele orando, e ele agonizou mesmo naquela hora, na oração no Getsemane. Mas nós não vamos falar sobre essa oração, isso fica para os outros irmãos que vão falar outros dias. A última oração dele aqui na terra, que é no João capítulo 17. Eu vou ler para os irmãos. Depois de assim falar, o que ele falou? No verso 32 ele fala assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Não, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele fala, depois de falar assim, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e não lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Então, Jesus tinha um propósito ao vir aqui. Ele deixou a glória dele. Eu fiquei imaginando, né? A gente aprende muita coisa quando é criança, quando ensina as crianças. Fala sobre o céu, que tem ruas de ouro, né? Casas de pedra com pedras preciosas e tudo mais. Mas na criação, quando a gente lê a criação, só fala que o mundo, Deus pairava e Ele decidiu criar o mundo. Ele criou céus e terra, você fez separação. Então, quando eu penso, agora que eu sou de idade, né, eu não penso mais num céu com casas de ouro e cristal e pedras preciosas, onde tem palacetes e tem taperas, né? Os pastores até falavam que há um que fez muita coisa aqui na terra, chegou no céu, ficou procurando o seu palacete, chegou lá, não, você é essa taperinha aqui, porque não trabalhou pouco. Ouviu essa história? Ouviu, né? É verdade, eles falavam isso, a gente ficava assim pensando, não quero morar na tapera não, sem água, sem luz, eu quero um palacete. E aí, hoje eu penso assim, se Jesus foi para o Pai estava lá, Ele estava com o Pai na glória, então pode ser que o mundo, o outro mundo seja completamente diferente, né? Daquilo que a gente fala, daquilo que a gente anuncia, pode ser um lugar cheio de glória, porque Deus estará lá e nós estaremos lá com Ele. Mas o propósito dele é salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E num certo momento ele falou assim, os sãos não precisam de remédio, mas os doentes sim, eu vim para os doentes, tá? E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, podem falar o que quiser, mas quando a gente tem Jesus no coração, na fartura ou na miséria, igual aquela promessa do casamento, né? Na saúde, na doença, na fartura ou na pobreza, a gente está sempre feliz, o coração está alegre porque os nossos problemas Ele resolve. E se Ele permite a gente passar por momentos difíceis, é porque Ele está querendo ensinar a gente alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, em Lucas 19:10 diz que Ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Se as pessoas são poderosas e não se sentem perdidas, não adianta você ficar falando para elas, porque elas não vão compreender o que é estar perdido, né? E se ela já tem vida abundante, está feliz com a vida também, às vezes elas não reconhecem que é uma dádiva de Deus. Quando a gente acredita em Deus, a gente tem alegria no trabalho, a gente ganha os recursos para a gente ganha, e o pastor Elias fala assim, se Deus dá a gente é porque Ele sabe que a gente pode dar a outro também. Então, faz parte do mundo. Então, o propósito dele foi buscar e salvar o que se havia perdido. Todos
todos que estão aqui têm essa consciência. Nós temos um visitante lá atrás. Já tem a consciência que você está salvo? Você Como? Você tem plena consciência que é salvo ou ainda está em dúvida? Está em dúvida, então é uma boa chance da gente entrar em contato e apresentar o Jesus Salvador, né? É a nossa tarefa. Aqui ele fala, ele cumpriu seus propósitos. Nessa oração, em João 14, 4, ele fala assim, vou agora destacar. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O trabalho de Jesus aqui no mundo foi mostrar o trabalho de Deus. Quando a gente mostra a fala de Jesus, ele está mostrando a glória da eternidade. E Jesus veio para mostrar para a gente essa glória que a gente tem na eternidade. Eu te glorifiquei. Na adoração, os milagres descritos por João são janelas para o conhecimento de Deus e de Jesus. Ele veio para mostrar isso, para mostrar a glória do Pai. Quem é que acalma uma tempestade? Quem é que acalma uma tempestade? Quem é que pode tirar um morto lá depois de 3 dias e estar enterrado lá no túmulo? Quem é que pode? Quem é que pode sair da sepultura e andar entre os seus? Só Jesus. Então, tudo isso é a glória de Deus mostrada através de Jesus. Tá? Esse também, só lembrando para nós, esses itens aqui, eles são adoração, evangelização, ensino, comunhão e serviço. É o nosso guarda-chuva da igreja, onde tem os líderes principais para desenvolver o trabalho que a igreja, os propósitos que Jesus tinha. Evangelização, ele veio para manifestar o nome de Deus aos homens. João 17:6. Aí fala assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, nós nos tornamos irmãos de Jesus, guardadores da palavra de Deus, e é o nosso trabalho. Outro guarda-chuva da nossa igreja, administração, é o ensino. Eu lhes dei a palavra que tu me deste. Então não é uma palavra para ficar guardada só no nosso coração, para a nossa sabedoria. É para transmitir. Nós temos na nossa igreja o pastor Edson, que é o responsável. Aliás, temos na nossa igreja a irmã Bernadette, que ela desenvolve esse dom de ajudar a gente a se preparar para ensinar e a ensinar. E a tarefa de Jesus é esta: eu lhes dei a palavra que tu me deste. A comunhão, o verso 12 diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardava ao teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Irmãos, a nossa responsabilidade com aquelas pessoas que querem servir a Deus, seja ela rica, seja pobre. Houve tempos em que a gente se preparava da melhor maneira para vir ao culto como um lugar de confraternização, mas com a classe mais bem vestida, mais bem calçada. Eu enfrentei esse problema quando trabalhava com adolescentes. Adolescentes é muito comum
não se sentir bem vestido como... E outros se vestem exatamente para se mostrar que são melhores. E eu tive grandes problemas quando lidava com adolescentes por causa disso. Porque quem tinha exibia, e quem não tinha ficava frustrado, chorava. E Dona Iracema estava lá ajudando. A comunhão permite a gente a não fazer acepção de pessoas. O mundo tem tantas categorias de seres humanos que fica difícil você manter comunhão com qualquer pessoa. A gente seleciona sem querer ao racismo, a um montão de coisas que o mundo sem Cristo destaca. E a gente vive num mundo atual que não pode, às vezes, nem olhar para determinadas pessoas, porque pode ser taxado como segregário, né? Pode ser julgado. E, finalmente, vem: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. João 17, 18. Não podemos esquecer aquela palavra de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não vamos ficar cansados de trabalhar para o nosso Mestre. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então, quando a gente tem amor no propósito, a gente trabalha com alegria, porque é através do nosso trabalho que a gente entra em contato com outras pessoas. E Jesus foi tão claro da necessidade da gente trabalhar, que em Lucas 19, 1 e 10, ele fala, primeiro ele envia os 12, de 2 a 2, e depois 70, de 2 a 2. E dá poder a essas pessoas a fazerem coisas extraordinárias em nome de Jesus, certo? Qual é a conclusão? A igreja tem esses propósitos. São propósitos vazios? Não são propósitos vazios, porque esta foi a última oração de Jesus, tá? São os propósitos para a nossa vida: adoração, evangelização, ensino, comunhão e serviço. E se nós estivermos alinhados a esse propósito, seremos bem-sucedidos como cristãos. Jesus transferiu os propósitos deles para nós. Eu quero que eles façam aquilo que eu fiz, que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. É a proposta de Jesus, não é minha proposta não. Só li a oração dele. E eu acho que essa oração, ela tem que ter um valor muito especial para a nossa vida, porque foi pedido de Jesus. É diferente de simplesmente conhecer a Bíblia. Aqui, o nosso Mestre está declarando o que ele fez e que ele espera que nós também façamos para que possamos alcançar os propósitos da vida dele ao mundo. Muito bem. Agora eu vou convidar a irmã Rose. Ela fez uma ilustração do sal e da terra, e que somos nós, sal da terra e luz do mundo. E eu achei muito bonito, eu acho que poucas pessoas viram essa ilustração, mas porque foi gravado e tinha só 3 irmãs aqui junto com você nesse dia, né? Então a irmã agora está com a palavra, pode ocupar aqui e falar no microfone, como é que funciona isso. Tá, você pode sentar lá, senão eu fico nervosa perto de você. Já começa por aí, né? Eu não tenho muito essa dinâmica toda de ficar assim
falar do jeito que vocês falam, né? Mas vamos lá. Eu falei outro dia para terceira idade, então eu domino o meu pedacinho da terceira idade. E tudo que foi falado aqui já deu para nós entendermos de como devemos ser sal da terra e luz do mundo. Aqui, a Iracema, aqui na conclusão, ela diz aqui, né? Jesus transferiu seus propósitos para todos os crentes que o aceitam como Senhor e Mestre. Então, nós temos também esse propósito na nossa vida de ser sal da terra e luz do mundo. Aqui eu tenho uma pergunta para fazer, assim como eu fiz com o pessoalzinho da terceira idade, que é para guiar a nossa reflexão, a nossa dinâmica aqui. Eu quero que todos vocês pensem nesta pergunta. Aí lá vai a pergunta, tá bom? Ó, presta atenção. Pensando no sal e na luz que somos, como podemos servir à igreja e à família hoje com a nossa experiência e a fé que nós professamos? Então, essa é a pergunta. Eu vou falar novamente, tá bom? Pensando no sal e na luz que somos, como podemos servir a igreja e a família hoje com a nossa experiência e fé? Então fica aí, enquanto eu vou fazendo a dinâmica, aí vocês pensam nisso. Eu não vou querer resposta, a resposta vai ficar mesmo com vocês. Aqui na terceira idade a gente abriu aqui uma discussãozinha, foi muito legal, mas hoje não, hoje eu só fui convidada mesmo para fazer a dinâmica, então vamos lá, tá? Olha, vamos começar aqui. Eu tenho o pires, mas eu vou usar essa tigelinha aqui, tá bom? Então, eu vou tirar isso aqui daqui para ficar mais próxima aqui do microfone, tá? Até melhor colocá-lo aqui, né, gente? E eu tenho a água, tá? Nós vamos trabalhar aqui com a água. Eu vou colocar... tá. Isso, que ele vem um pouquinho mais para cá. Tá bom? Tá ótimo, tá bom. Então aqui eu vou colocar água nessa tigelinha. Vocês estão vendo? Todos? Tá vendo? Tá? Então eu vou colocar água aqui nessa tigelinha, tá? Esse tanto está bom. Esta água, ela representa o nosso mundo, a nossa comunidade e o lugar onde Deus nos chamou para estar. Então, essa água representa isso. Então, pensem no que representa esta água, tá bom? Aí, agora, eu vou colocar o sal. Eu tenho aqui sal grosso, tá? Mas pode ser o outro, não tem diferença, não. Eu vou colocar o sal aqui, um pouquinho. Daqui a pouco esse sal vai estar dissolvido totalmente. Nós somos o sal da terra. Ele dá sabor, ele protege e ele preserva. A nossa sabedoria e oração trazem o quê? Sabor à santidade. E tudo que nós tocamos, então, o sal representa a sabedoria, tá bom? Agora tem aqui, né, o nosso azeite, tá bom? Eu vou derramar um pouquinho do azeite aqui nessa água. E pode ser que vocês não consigam enxergar o que eu estou enxergando aqui. O que acontece? Ele não se mistura, ele fica flutuando, né, em cima da água. Então ele fica por cima, totalmente aqui por cima, ele fica flutuando. E o que o azeite representa aqui para nós? O azeite é o nosso sustento, a unção do Espírito Santo. Ele nos capacita e nos mantém prontos, sustentando o quê? A nossa fé.
Então, o que o sal, o azeite representa? O sustento e a unção do Espírito Santo. Tá bom? Agora é assim. Eu vou colocar aqui, tá? Vai ficar flutuando. E eu vou acender essa vela flutuante que eu ganhei da Solange. Já faz um tempinho que ela me presenteou com umas 3 velas, né? E então, é assim, olha, estou colocando aqui, vocês estão vendo que está flutuando, não é? E nós somos a luz do mundo. O azeite e o Espírito Santo nos fazem brilhar. A nossa vida deve ser esta luz, brilhando para guiar e inspirar todo o nosso redor. Então vocês percebem aqui, ó, que ela fica flutuando. E do lado ao nosso redor vem o brilho, né? E é o que nós temos que ser. Sal da terra, o sal já se desfez totalmente, e luz do mundo, tá bom? E então o que eu quero dizer aqui é que esta luz nunca se apague, que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso propósito de sermos sal da terra e luz do mundo. Amém?